Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Martelo batido, após reunião Flamengo e Bragantino chegam a um acordo pelo zagueiro Léo Ortiz. Flamengo pode pagar 30 milhões de reais e anunciar um grande goleiro do futebol brasileiro. Flamengo pode contratar atacante Ângelo do Chelsea da Inglaterra, ex-Santos para 2024. Gabigol vira alvo de campeão da Champions League e pode voltar à Europa. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Depois do empate contra o Vasco nesse domingo, o Flamengo se prepara para o próximo jogo da temporada contra o Botafogo nessa quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. E com foco nesse jogo, o Tite comandou o último treino do elenco do Flamengo na tarde dessa terça-feira. O treino aconteceu no Ninho do Urubu e começou às 15 horas, horário de Brasília, e nele o treinador definiu o time que vai enfrentar o Botafogo amanhã. Lembrando que esse jogo é válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo está em segundo lugar na tabela com 11 pontos e o Flamengo em sexto com 9 pontos, um jogo a menos contra o Volta Redonda, que vai ser disputado no próximo sábado também aqui no Maracanã. Esse jogo de amanhã vai ser transmitido pela TV Bandeirantes em canal aberto para todo o país, no Band Esportes em TV paga e no canal Gold em streaming no YouTube. O provável Flamengo pode ser Rossi, Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Na frente, Pedro e Cebolinha. O Flamengo voltou a ter o nome do jovem Ângelo, ex-Santos, que pertence ao Chelsea da Inglaterra e está emprestado ao Strasbourg da França na sua pauta de reforços para a atual temporada. Ele tem apenas 19 anos e já chegou a recusar uma proposta do Flamengo na época em que estava aqui no Santos, para ir para a Europa. O Tite e a sua comissão técnica entendem que o Flamengo precisa de um atacante que jogue ali pelo lado de campo. De acordo com informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o garoto da Vila é muito bem avaliado internamente pela diretoria do Flamengo e surge como uma grande opção após o Mengão não ter acertado com o Luiz Henrique. Dia 10 de janeiro, trouxemos que mesmo após a escolha de Scarpa pelo Atlético Mineiro, o técnico Tite continuava sinalizando uma carência no setor ofensivo pelo lado direito. E o nome do Ângelo, na época, foi sugerido e avaliado positivamente pela direção do clube, informou lá o jornalista. Alguns nomes estão sendo entregues ao técnico Tite para se reforçar também nesse setor. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Ângelo? Coloca aí! Gabigol volta a ser assunto no mercado da bola no futebol brasileiro. Ele tem contrato com o Flamengo até o final dessa temporada e, até o momento, as partes seguem sem um acordo para uma renovação. O Gabriel não vive a melhor das suas fases. Apesar de já ter marcado um gol em 2024, o camisa 10 foi bastante criticado pela nação no jogo contra o Vasco no último final de semana. No início do ano, muito se falou sobre o interesse do Corinthians. Entretanto, agora o Gabigol volta a ter o seu nome ligado a outras equipes, inclusive do futebol europeu. Isso porque, de acordo com o portal Mais Fichas da Espanha, clubes da Premier League estão de olho na situação dele, visando a próxima temporada europeia. Um deles, inclusive, seria o poderoso Manchester United, apesar dele também já ter sido especulado pelo Old Trafford da Inglaterra na temporada passada. A fonte ainda afirma que possíveis negociações podem ser abertas ao final dessa temporada europeia, que acaba agora na metade do ano, período em que o Gabigol já pode firmar um pré-contrato com outro time e sair de graça do Flamengo. Corre a boca pequena nos bastidores da Gávea que muitos conselheiros e diretores do Flamengo insistem em que o presidente Rodolfo Landim não renove o contrato do jogador, deixando-o sair de graça mesmo para dar um alívio na folha de pagamento e no próprio ambiente do vestiário, que, segundo eles, não é nada bom com a presença do camisa 10.
Segundo a apuração do portal Sou Rubro-Negro de Coração, o Rodolfo Landim definiu que não vai renovar o contrato com o centroavante no final do ano. A fonte afirma que, no cenário atual, há a tendência de que o jogador não permaneça mesmo no Flamengo e encerre de vez o seu ciclo aí com o time carioca. Entretanto, uma mudança de planos ainda pode acontecer, com junho sendo o prazo máximo para o jogador provar que merece permanecer no clube. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve renovar com o Gabigol ou deve deixá-lo sair no final dessa temporada? Coloca aí! Conforme informação do jornalista André Hernan, o Flamengo afinal bateu o martelo e chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino nessa terça-feira pelo zagueiro Léo Ortiz. Eu não acredito! O time paulista diminuiu a sua pedida e o Flamengo aceitou os termos da negociação e, por esse motivo, está por detalhes para anunciar a chegada do zagueirão. O Léo Ortiz deve assinar contrato com o Flamengo até o final de 2028. Apesar dos valores oficiais ainda não terem sido revelados para o público, o que se tem de concreto é que o contrato oferecido pelo Mengão vai ter aí 5 anos de duração. Inicialmente, o RB Bragantino pediu 12 milhões de euros, porém, depois de intensas conversas da diretoria, conseguiram aí reduzir os valores para cerca de 8,5 milhões de euros. No Brasileirão passado, o Léo Ortiz jogou 20 partidas pelo Bragantino, começou 19 delas como titular. Com uma nota 7,19 no SofaScore, ele tem 2 gols, além de uma média de 6 bolas recuperadas por jogo. Vale destacar que o Léo Ortiz ele foi fundamental na negociação. Isso porque sempre demonstrou ao time paulista o seu desejo de jogar no Flamengo em 2024. Ajudou, inclusive, nas negociações, abrindo mão da sua parte no negócio e agora vive a expectativa de ser anunciado o quanto antes como novo reforço do Flamengo. Meus amigos e minhas amigas, parece que agora vai. Vamos ter um final feliz que todo mundo estava querendo, não é não? O Léo Ortiz é um excelente reforço para o nosso elenco e com certeza vai chegar para brigar por posição ali com o Fabrício Bruno, porque ele é destro. E aí, você acha que o Léo Ortiz entra para barrar o Fabrício Bruno? Coloca aí! Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim. Muito obrigado. O Flamengo, ao que tudo indica, está interessado em um dos principais goleiros do futebol brasileiro nos últimos anos. Atualmente, a titularidade é do argentino Agustín Rossi, mas a torcida no Mengão não anda muito satisfeita com as atuações do goleirão, que quase entregou o ouro no domingo contra o Vasco da Gama. Recentemente, o Santos, que perdeu espaço nos últimos meses, foi negociado com o Fortaleza. Agora surge um nome do radar do Flamengo que pode fazer frente ao goleirão Rossi. Matheus Cunha é o reserva dele imediato, e o jovem goleiro é alvo constante do futebol europeu e uma saída sempre é especulada. E dessa forma, a diretoria do Flamengo vê com bons olhos um novo nome, um grande goleiro. A informação do interesse do Flamengo foi repercutida pelo jornalista Jorge Nicola, que ainda falou sobre o valor pedido pelo goleiro. O Nicola revelou que nas últimas semanas o Flamengo, assim como outros clubes brasileiros, sondou a situação do goleirão João Paulo, que não deve continuar no Santos, na Vila Belmiro. Ele perdeu prestígio na Vila depois do rebaixamento do Santos para a Série B e tem o aval do próprio clube, que precisa fazer caixa para respirar novos ares. O Peixe quer algo em torno de 30 milhões pelo goleirão. A equipe paulista, inclusive, já contratou o jovem goleiro Gabriel Brazão para a posição. Revelado pelo Cruzeiro, o jogador é considerado uma grande promessa para a meta do Santos. A diretoria do Flamengo vê com bons olhos a contratação do goleiro, porque deve negociar mesmo o Matheus Cunha em breve e, por isso, já pensa em fazer uma proposta para o Santos a fim de contar com ele nessa temporada.
Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do goleiro João Paulo para o Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o nosso canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!